Qual foi a sensação de ser um participante do SW? Ah, é muito bacana, porque a gente não conhece, né, o ecossistema. Eu sou prof agora no Senai, né, nas áreas técnicas, que é a minha área de formação, mas eu também atuo em umas disciplinas de inovação. E eu ensino muito isso para os alunos, assim, que a gente tem que estar no ecossistema, buscar aprender. E estar no SW, para mim, foi uma conquista muito gigante, né? Tanto é que a gente trouxe a empresa, mas mesmo as pessoas que não, né, levaram a empresa para fora ali do SW, eu vejo que é uma experiência muito legal, muito bacana, que vale super a pena. Eu participei também em 2 edições e posso falar, já acabei de falar antes, né? Acho que é um ecossistema muito rico, principalmente para você gerar um aprendizado inicial. Eu não conheço nada sobre tecnologia. Cara, eu recomendo fortemente que você faça o SW, porque ali você enfrenta todos os momentos, os bons, os ruins, o caos, e isso é bom para você entender que a tecnologia sem propósito, ela não faz sentido. E não só tecnologia, porque inovação a gente não fala só de coisas com tecnologia, pode ser uma melhoria num processo também a inovar, mas ali no SW acho que você aprende muito disso, sabe? Fazer as coisas com propósito. Isso aí. Renan, tá aí Oi. caladinho. Você também já foi participante do SW. Conta pra gente aí tua experiência. Então eu participei também da mesma edição. A gente não ganhou e eu estava falando aqui nos bastidores que eu fiquei muito feliz porque eu, né, enfim, como uma pessoa também que trabalha nessa área, eu faço ação social junto com os idosos, né? Então já faz Que parte também um bacana. pouco da minha vida, da minha história. Mas quando a gente fala justamente nesse fato, que é trabalhar com um público específico, e é um público muito grande aqui na nossa região, né? Chapecó é conhecido por ter um público mais velho, por ser uma cidade boa de se viver, uma cidade mais calma, mais Sim. tranquila. E quando eu participei junto da sua edição, e eu vi que vocês foram o ganhador, eu fiquei muito feliz porque gera uma conexão real com o Aham. público. Você, como professora, você já tem esse feeling de entender, porque querendo ou não, as pessoas mais velhas se tornam crianças novamente. E é Sim. nesse momento que você entende que o seu trabalho está continuando, não só na sala de aula, mas também auxiliando num projeto teu, numa realização sua. Então eu fiquei muito feliz, a gente participou, fiquei muito feliz de subir junto com vocês lá no palco, e realmente essa emoção de participar do SW é algo único, porque você entra sem nenhuma expectativa, sabendo se você vai conseguir fazer ou não. Eu mesmo, eu fui representando a empresa também que eu trabalhava, e quando eu cheguei lá, será que eu vou conseguir ficar no design? Será que eu vou conseguir ficar no comercial? Eu não sabia. Eu sabia a experiência que eu tinha. Só que lá no momento, a gente acaba criando essas conexões e vendo que a gente tem capacidade. Imagina só trabalhar com uma equipe inteira que vai desenvolver o teu aplicativo, que vai conversar contigo, que vai te ajudar a validar, que vai fazer uma reunião ali, vai sentar, pessoal, vamos, é assim, sobe no palco, todo mundo gritando. E eu acho que é isso que faz a gente se tornar empreendedor, porque empreender é sempre olhar uma forma nova de melhorar os processos já existentes, né? Como o nosso colega falou. Então, essa conexão que vocês trouxeram foi um dos fatores também que eu estava comentando com o meu amigo Pedro, muito importante de trazer vocês aqui. Porque eu tenho certeza que, não só agora, mas com o decorrer do tempo, esse projeto vai melhorar ainda mais e, quem sabe, vai estar em outras regiões, né? Hoje, a minha mãe, ela trabalha com isso também. Ela cuida de idosos, Que de uma legal. idosa em Xaxim, né? Meus pais são de Xaxim. Não tem lá ainda, olha só. Tenho que levar Estamos em para lá. Xaxim. Então, vou Estamos em colocar ela Xaxim, lá. Xanxerê, Joinville, Concórdia, Tá no Brasil inteiro. expandindo. Então, pra quem tiver interesse, só entrar em contato aí com a gente no direct e a gente já redireciona aí E pra estamos a precisando de Rafa. cuidador. Olha só, vou Estamos ter que precisando de conversar com ela para cuidador. colocar lá. E me falem aí, já que vocês foram mais participantes, assim, vocês tiveram raiva dos mentores? Então, Pode ser sincero. já que temos um aqui. Na verdade, eles vêm e fazem uma coisa que é muito importante pra gente, que não é dar resposta. Eles não dão a resposta, eles vêm e mostram um problema. Só que daí você fica pensando ali. Eu mesmo, a minha equipe, a gente pensou em mudar 3 vezes de projeto, né? Mas daí eles vinham e reforçavam isso, ó. Você tem que ser decidido, você tem que tomar uma decisão, tem que fazer sentido, não fiquem procurando. Peguem algo concreto e vão. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que, tipo, dá certo, né? Enfim, acontece. Então, eu esqueci
o gancho geral. Tiveram só fazer um gancho. raiva dos mentores? Então, eu acho que raiva é uma palavra muito forte. Eu acho que a gente fica magoado ali na hora, só que quando termina o evento, a gente quer abraçar. Sim. A gente, como que pode isso acontecer? A gente quer ir lá agradecer por eles ter participado, porque não é só o momento que eles estão ali. Eles estão desde o início, quando você entra no auditório, até o momento que você valida. Então, tipo assim, é uma equipe muito forte que está junto com você. Então, eu acho que não foi um ódio, mas eu fiquei assim... É tipo aqueles professores, né, da infância que eram bem rígidos, mas sempre foram chatos e tudo, mas a gente sempre lembra, né? E pra gente os mentores é isso, né? Eles têm que fazer o papel deles. Acho que é importante. A gente chega com uma solução e é muito mais fácil fazer uma solução em 30 minutos do que trabalhar ela, né? E aí a gente vai entender como é. Mas nunca errado, sempre no caminho certo. É muito daquela frase, né? Uma frase bem startupeira que a gente fala: foque no problema e não na solução. E, Diego, vocês fazem eles focarem no problema ou não deixam eles chegarem na solução? Como que é? Deixa eu defender um pouco o lado dos mentores aqui. Então, eu tive o prazer de participar como mentor na edição de transporte. E lá eu tive uma perspectiva bem legal, porque antes disso eu tinha participado no Health como jurado. Só que como jurado, você vai com um olhar um pouco mais frio, porque você não conhece nada, você não conversou com ninguém, você simplesmente julga o que você vê. Então, quando eu participei a primeira vez, eu julguei o que eu vi. Então, muitas vezes pode acontecer do pessoal, nossa, mas eu dei o sangue e tal. Só que quem é jurado não vê isso. Agora, falando um pouco de mentor, quando eu fui mentor, você vê toda aquela energia, as pessoas querendo desistir, você tentando recuperar elas de volta, falando assim, cara, não desiste, vocês estão indo bem. E acontece, lógico, um momento que a gente é orientado a causar um pouquinho de caos. Porque na nossa cabeça, e na cabeça de todo mundo, quando a gente pega um problema, a gente dá uma enviesada, por exemplo, na solução, que tipo assim, não, eu pensei nisso, parece que é a melhor coisa do mundo. Tá, mas e aí? Você validou? Será que ninguém pensou na mesma coisa que você pensou? Então, o nosso papel é questionar. Realmente falar assim, será que tu validou? Será que realmente é o melhor caminho? E não é dar resposta, porque a gente também não sabe dar resposta. Porque a ideia, ela foi gerada pelo participante. Então, o nosso papel ali é, de fato, mentorar. Fazer perguntas, entender se a pessoa realmente está indo no caminho certo e, às vezes, causar um pouquinho de caos. Dando umas criticadas. Porque, assim, a pessoa ela tem que estar segura de si. E o causar o caos não é, tipo, num sentido negativo. Porque imagine só, se você validou, se você foi a mercado, a primeira coisa que você tem que ter é confiança no teu negócio. Que você validou e que realmente o que você fez faz sentido. Quando você fica brabo, é porque realmente o mentor, né, tem razão, porque, cara, você não testou todas as possibilidades. Então, gera esse desconforto inicial, mas o nosso propósito não é esse. A gente lá gosta de todo mundo, a gente fica apreensivo como todo mundo e quer, tipo, às vezes tu fica, tipo, tremendo e fala assim, não, eu quero ajudar, mas não dá. Não é o nosso propósito, então a gente está lá justamente para causar esses momentos desconfortáveis que serão confortáveis no futuro, porque a gente sabe que no mercado não vai ter um mentor ali questionando, é você, é o teu feeling, né? Eu sempre digo que o SW, ele não é para formar uma empresa só, né? Ele é para formar um empreendedor, não sei se vocês concordam comigo, porque acho que é a jornada, né, que realmente importa, assim. Isso aí, é te tirar da zona de conforto. Porque é uma metodologia que você vai viver 54 horas, né? Então, assim, a gente bem sabe que em 54 horas o máximo que você vai conseguir é criar o MVP da sua empresa. É ter a primeira parte do que a gente vai viver ali em todas as etapas do Startup Weekend. Então, você consegue viver o mercado. Eu costumo sempre trazer assim para a mesa que Startup Weekend e o papel dos mentores é fazer com que os participantes vivam o mercado. Não tem como você querer desenvolver uma mega plataforma, uma super empresa, se você não tem um pouco de noção do mercado. É você entender que muita gente vai te questionar para tentar te ajudar e muita gente vai te questionar para saber se você de fato tem certeza do que você quer para o seu futuro. É muito das propostas do porquê inovar, por que eu quero isso, né? Esse movimento de startup, ele traz muito isso, ele indaga você a querer participar do que o mercado está trazendo, entender as necessidades do mercado. Então, é esse um dos principais pilares que a gente traz como Startup Weekend. Então, assim, qual é a sensação de vocês participarem
de um SW como um todo. Eu acho que mais o Diego e o Renan, né? Que já viveram participante, mentor, jurado. Se vocês fossem resumir isso em uma frase, qual seria? Olha, eu não sei se eu consigo resumir em uma frase, porque só de lembrar chega a me dar um arrepio no braço. Porque assim, ó, a primeira vez quando eu cheguei, que eu fui jurado, eu vi as pessoas subindo e descendo a escada falando assim, meu Deus, tu vai conseguir. Tipo, tu sentia aquela energia. As outras pessoas, os colegas, os mentores, jogando a energia para os participantes, então você sentia isso. Então eu falei, nossa. Eu fiquei impressionado, eu falei, nossa, que legal isso, sabe? E lógico, depois teve um momento um pouco mais frio ali, que é você de fato julgar o que você vê, né? Então isso não é, digamos assim, justo. Mas quando eu participei como mentor, é muito legal. Porque eu acabei mentorando um time que eles queriam desistir o time inteiro. E no final, eles ficaram em segundo lugar. Então, você sentir os desafios, né? Tipo, porque querendo ou não, você está em um grupo de pessoas que cada um pensa diferente. Então, você fazer todo mundo pensar, olhar para o mesmo caminho é difícil, mas ao mesmo tempo te dá uma animação que você fala assim, nossa, eu estou fazendo parte disso, isso é legal, eu estou conseguindo contribuir com alguma coisa. Então, o que eu posso resumir do SW é essa energia que é transmitida, tipo, só no momento que você entra e você vai só perceber que ela é tão positiva assim quando o negócio termina. Porque, querendo ou não, ele é cansativo. São 48 horas cansativas. Mas depois, quando você termina o processo, você vê, nossa, que legal. As pessoas realmente se dedicam. Você vê elas superando algumas dificuldades. Então, eu resumiria em energia. Legal. Então, existem vários termos que a gente poderia usar, né? Como o colega ali falou, porque é muita coisa para se colocar em poucas palavras, mas um conselho que eu dou para quem vai participar, em uma frase que eu diria, é viva a experiência. Porque muitas vezes, quando a gente se inscreve, a gente quer participar, a gente se cobra muito. Eu quero que seja assim, eu vou falar assim, eu vou me portar assim. Só que muitas vezes é isso que tira o teu sucesso do momento. Então, eu acho que a dica é, vá, não tenha medo de errar, converse com as pessoas, porque esse é o momento único de você ter um feedback, você ter um network com pessoas que talvez você não tenha no dia a dia. Que é a pessoa do dev, que é a pessoa do comercial, que é a pessoa da logística. E essa junção, junto com você, te motivando, faz você entender o que é ser um empreendedor. Que é não fazer as coisas sozinho. Nada se faz sozinho. A gente sempre precisa de mãos para construir. E a ECW justamente traz isso. Então, a dica que eu dou também, né, enfim, dessa palavra é aproveite ao máximo, não tenha medo de errar, porque o sucesso vai vir após o evento, quando a sua empresa estiver consolidada, o seu projeto estiver legal ali, e você pode realmente mostrar e melhorar esse processo no decorrer do tempo. Então, eu acho que seria um pouquinho disso. E só fazendo um breve complemento, acho que é muito importante as pessoas não irem com a cabeça de querer ganhar o SW. Porque você deve ganhar na vida e não num evento. Eu acho que é realmente muito importante que você falou das pessoas irem lá para viver a experiência e não para tentar ganhar um evento, porque isso eu acho que é o mínimo. Realmente, tipo, tem pessoas lá muito capacitadas que podem orientar. Então, eu também concordo muito com a tua fala. Isso aí. É muito do que a gente tem como lema no Startup Weekend, na comunidade em geral, que é o Give First. Então, é a gente sempre poder oferecer o que a gente tem, porque o Startup Weekend, por mais que a gente vá atrás de patrocínio, a gente cobra ingresso, mas ele é um evento 100% voluntário. Então, a gente não recebe R$1 para estar aqui e fazer com que esse movimento aconteça. Mas o que a gente, de fato, recebe é ver participantes, mentores, jurados, todos envolvidos em um bem comum para fazer novos empreendedores, para movimentar o ecossistema local, para criar mais uma startup e fazer com que novas empresas sejam criadas e esse movimento ele desenvolva cada dia mais. A gente tem um dado, não sei nem se eu poderia falar, depois tu corta, tá? Mas a gente tem um dado onde das empresas que são criadas em todo o movimento Startup Weekend global, as empresas elas saem do SW, elas pegam fomento com a FINEP, FAPESC e outras fundações aí de amparo que existem. Então, assim, se você tem a oportunidade de ter alguém que te apoie, de ter uma fundação de amparo, como aqui em Santa Catarina a gente tem a FAPESC, se você puder, vai lá buscar, vai lá pegar o teu fomento. Já buscou fomento, Rafa? Nós já buscamos, estamos ainda buscando. E aí, como que foi a sensação? Conta pra gente um pouquinho.
A Meu Bom Velhinho nunca chegou a ganhar um fomento. A gente participou de vários programas, né? Nós participamos do Nascer, depois a gente participou do Startup SC também. Mas a gente nunca chegou a ganhar nenhuma verba, né? Então é um dos nossos desejos aí também para os próximos meses. Muito legal. Então, assim, existe a possibilidade, né? Super. O que a gente não pode é desistir. Desistir de tentar, né? E agora, para a gente poder finalizar aqui, eu gostaria que você desse um conselho para os participantes da edição. Então, pessoal, eu acho que é muito ir de mente aberta também, né? Para o que tá lá acontecendo no dia. Não precisa saber a área que tu vai trabalhar, o que tu quer. Não precisa ir com a mente, né, já fechada no que você quer fazer. Tem que ir realmente com a mente aberta para aproveitar o evento e conseguir se conhecer, né? Se conectar com essa ideia do empreendedorismo. Acho que vale super a pena e se você não foi, tá perdendo a oportunidade. Muito bom. E você, Diego? Eu falo a mesma coisa. Eu acho que, realmente, se você não foi, aproveite, porque é uma energia que você não vive em qualquer lugar. E, assim, é uma experiência que, embora seja longa, mas ela é muito benéfica para tua carreira, principalmente se você quer começar na área de tecnologia, é indispensável, na minha visão. Isso aí. Então, Diego, Rafa, muito obrigado pela participação de vocês. A gente fica muito grato pela disponibilidade de vocês em virem aqui, em falar sobre como o SW impactou a vida de vocês principalmente. Também gostaria de agradecer a XC Soft, está sendo parceira, disponibilizando toda essa infraestrutura aqui para que a gente possa fazer uma edição espetacular do Startup Weekend Chapecó. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @SWChapecó, LinkedIn, @SWChapecó, e até a próxima edição, pessoal. Tchau, tchau.